Boa noite a todos. Boa noite, pessoal que nos acompanha no Instagram, toda semana aí, mais uma noite de trabalhos. Vamos só dar alguns avisos rápidos. Primeiramente, avisar vocês, que desde o começo de agosto a evangelização na cidade já voltaram às atividades. Então, se vocês querem enviar os seus filhos para os monitores da evangelização, fique à vontade. A mocidade também, tanto a mocidade como a evangelização, funciona no andar de baixo, tá? Nós temos o nosso bazar e a livraria também no andar de baixo. Dá uma passadinha lá, tem sempre uma novidade, alguma coisa interessante, então decidi lá, tá bem? Lembrando sempre que no primeiro sábado do mês nós fazemos a entrega das cestas básicas. Então nós estamos sempre aceitando doações de alimentos não perecíveis. É só deixar eles aqui naquela entrada, tem uma caixa azul aqui atrás. Pode deixar que sempre o pessoal da assistência passa lá e pegue os alimentos, tá bem, gente? Lembrando também que nós temos o nosso coral, agora no mês de agosto e setembro, os nossos ensaios vão ser nos finais de semana e não às sextas-feiras à noite, como de costume, né? Como nós estamos tendo um curso aqui de sexta-feira à noite, então, nos meses de agosto e setembro, os ensaios do coral estão sendo aos finais de semana, às vezes sábado, às vezes domingo. Então, se alguém estiver interessado, só me procurar no final e a gente dá a informação direitinho. Tá bem, gente? Eu acho que é isso, os avisos. Eu vou convidar todos. Tem alguém que está vindo na casa pela primeira vez? Levanta a mão para a gentileza. Ótimo. Obrigado, sejam muito bem-vindos à nossa casa. E aqueles que já vêm também, sempre muito bem-vindos à nossa casa da Terra. Vou convidar todos para a nossa prece. Vamos então fechando os nossos olhos. Nos considerando ao plano maior, agradecendo esses nossos amigos espirituais, desde as primeiras horas desse dia, vem preparando esse ambiente, harmonizando, higienizando, para que possamos vir aqui fazer a nossa parte. Vamos agradecendo aos nossos mentores, aos mentores dessa casa, dos trabalhos que compõem essa casa, que sempre estão nos amparando, nos incluindo. Vamos agradecendo a Jesus, o nosso Mestre, agradecendo a Ele por todas as lições deixadas do seu Evangelho de luz, aquelas mesmas lições que ainda temos um pouco de dificuldade de praticá-las, mas com fé, perseverança e humildade, vamos subindo cada degrau da evolução. E assim, subindo as esferas maiores, vamos agradecendo ao nosso Pai, Deus Criador, Senhor de todas as horas, por esta oportunidade de estarmos nessa casa, aprendendo um pouco mais sobre essa doutrina esclarecedora e confortadora. E assim, nesse sentimento de gratidão, de joelhos e perispírito, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos pedir a licença da espiritualidade para que possamos abrir os trabalhos dessa noite. Que assim seja. Boa noite, então, mais uma vez. Sejam bem-vindos à nossa querida Casa Fraterna. Eu não vou me alongar. Então, hoje nós temos conosco o nosso querido Guilherme Palhares, que é filho nosso tão conhecido nos Palhares.
falar um pouquinho, o tema da palestra dele é Reparemos Nossas Mãos. Boa noite a todos. Então vamos ver essa casa aqui cheia. Estou fazendo palestra de tanta casa aí que está vazia. O pessoal depois da pandemia esqueceu o endereço do centro. Ruim, né? Vocês fugiram de mim, levar os amigos que estão aqui, ó. Se deram mal, viu? Eu estava me ouvindo lá toda segunda. Ah, estou enjoado, vou para a Fraterna. Chegar aqui, quem está aqui. Tcharam! Muito bem-vindos. Sempre bom estar aqui mais uma vez. Estive aqui domingo retrasado, estou aqui hoje. E para quem sentir saudade, domingo estou aqui de novo. Contrato continuado. Os honorários aqui são lá com Deus. O tema, como o nosso amigo já falou, reparemos nossas mãos, né? Vem da mensagem 179, desse livro maravilhoso, Fonte Viva, escrita por Chico Xavier, pelas mãos de Chico Xavier, mas pelo Espírito de Emmanuel, né? Mensagem muito linda, escrita por João, o apóstolo, que ao receber Jesus em ressuscitação, a primeira coisa que repara são as mãos. E ele nota em Jesus as chagas. E é exatamente por esse motivo que mesmo nós, sendo espíritas, continuamos a dizer ressuscitação. Né? Há vários capítulos no Evangelho segundo o Espiritismo e em muitos outros livros que tentam nos explicar a diferença entre ressuscitação, reencarnação e assim por diante. Mas Jesus se materializou como espírito? Ou era de fato a carne de Jesus ressuscitada? Né? O Evangelho nos explica que isso é impossível, a carne dele já estaria putrefada. Não seria mais possível ele utilizar-se do mesmo corpo. No entanto, como Jesus se utilizava de cada exemplo que ele podia para trazer as suas lições, ele se materializou com as mesmas chagas. Porque precisava não restar dúvidas de que era ele. Nenhum impostor seria louco o suficiente de furar as mãos, os pés, rasgar a cabeça para se passar por Jesus. Então, utilizando-se daquele exemplo, Jesus aparece e mostra as suas mãos. E João tem uma leitura fenomenal desse fato. Porque João explica que apesar do coração ser a inspiração para as coisas, né? Você busca fazer sempre na vida aquilo que você ama. Você raciocina sobre aquilo, planejando como você vai fazer. Mas quem de fato executa são as mãos. Quem de fato determina e constrói são as mãos. E lendo essa mensagem, eu me lembrei de um episódio. Nosso querido Marcos não está por aqui hoje, ali. Se ele tivesse, talvez eu nem falaria disso. Há pouco tempo atrás, nós tivemos lá do pai dele. O pai dele voltou lá para a casa espiritual. E o pai dele era um construtor, um pedreiro de mão cheia. E há alguns meses atrás, acho que 2 meses antes dele passar para o outro lado, eu o encontrei aqui na porta, saindo do evangelho aqui de domingo, que eu vim falar aqui com a minha irmã. Ele estava aqui na porta. E eu o vi, abracei ele, matei a saudade dele. Ele construiu minha casa, que existe há uns... não vou falar isso, muito tempo. Existe há muito tempo.
E aí, a primeira coisa que eu reparei foi as mãos dele. Elas declaravam todas as obras que ele tinha realizado na vida. O corpo perfeito, intacto, apesar dos seus 80 anos, né? Mas as mãos acabadas, todas despeladas, né? Algumas cicatrizes. E eu lembrei desse fato quando eu estava lendo essa mensagem. No final de semana passada eu estava dando um trato na casa, né? Limpando a casa, ajudando as coisas, né? O papel do marido moderno. E aí me peguei com o dedo cheio de sujeira debaixo da unha. Né? Aí depois eu fui lavar o carro. A mão ficou mais suja ainda. E aí eu ia tudo lavando roupa. Entrei em contato com a Cândida, a mão ficou branquinha, a unha branquinha, tudo branquinho. Aí eu estava comentando com a minha mãe e falei, nossa senhora, eu nunca vi um advogado com a mão igual a minha. E ela falou assim, engraçado, a minha também é parecida, porque eu realizo as mesmas atividades que você. E de fato é a realidade. A gente vê o reflexo do exercício que nós fazemos diário para sobreviver e das necessidades que nós temos com relação à nossa sobrevivência. E nos esquecemos que muitas vezes nós não temos condição de pagar alguém para fazer o que precisa ser feito, porque nós precisamos atestar essa capacidade. Nós precisamos entender daquilo que nós estamos fazendo. Foi exatamente desse jeito que eu estou te falando que hoje eu sou um músico, eletricista, pedreiro, encanador, advogado, TI, tudo que você imaginar. Porque eu sempre fui autodidata. Eu sempre gostei de aprender por mim mesmo. É um erro? Claro. Às vezes você erra mais do que necessário para chegar na perfeição. Você está aprendendo por você mesmo. Mas, de fato, é o que te torna capaz. Porque quando o problema reacontece, e eles reacontecem a vida inteira, você cria a capacidade de resolver e resolve. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que com a espiritualidade seria diferente? Por que com o nosso espírito seria diferente? Nós temos que criar a capacidade de resolver. Nós temos que sujar as mãos para aprender o que precisamos aprender. E quanto mais nos negamos a fazer isso, mais problema vem, mais coisa acontece. Já repararam como isso é fato? Quando você se nega a resolver uma coisa, eu não quero tratar sobre isso, aquilo fica te perseguindo a vida inteira, aquele mesmo problema com pessoas diferentes, em lugares diferentes, em situações diferentes, em países diferentes. Sabe aquela história do cara que queria fugir dele mesmo, mas onde ele estava? É assim. Várias vezes eu tentei fugir de mim mesmo, mas onde eu estava. Esse é o problema. Não é o lugar, não são as pessoas, não são as condições de vida, somos nós mesmos. E nós tentamos, é instinto de sobrevivência material, nós tentamos escapar dos nossos problemas o tempo inteiro. É instinto. Quando você começa a criar a capacidade de encarar esses problemas de frente e tentar resolvê-los, aí nós vamos acreditar nos irmãozinhos evangélicos. Deus age em sua vida. Porque é a partir desse momento que você começa a atestar a sua capacidade. E começa a ter os resultados disso. Porque você começa a notar a sua própria evolução. Isso é maravilhoso. Quando você começa a olhar para você de ontem e diz assim, poxa, hoje eu estou melhor. Pior do que amanhã, mas melhor do que ontem.
Quando você começa a fazer esse exercício, automaticamente você começa a perceber e querer fazer mais esse exercício. Trazendo essa parábola de João para o lado mais espírita, né, digamos assim, da coisa, nós vamos encontrar lá no capítulo 20, trabalhadores de última hora, né? As mãos, trabalho, tudo isso importante. Trabalhadores de última hora, na mensagem de Erasto, mais especificamente, a missão do Espírito na Terra. Erasto nos dá o caminho das pedras. Ele nos elucida que todos os nossos passos devem ser em direção à evolução, para que a vida faça sentido. O primeiro passo sempre está atrelado à nossa consciência, a localizar os erros que nós cometemos, porque muitos deles nós nem sabemos que cometemos. Existe uma classificação quanto a isso, espiritual, chamada arrependimento, né? Quando nós notamos o erro que fizemos e não tínhamos notado a tempo, o arrependimento é o primeiro sentimento que vem, que deve vir, né? Não necessariamente às vezes vem, né? A gente vê os espíritos às vezes ser doutrinados, eles também um pouquinho arrependidos, né? Mas o fato é que uma hora ou outra vai bater esse arrependimento, né? Porque nesse mundo até as pedras evoluem, né? Tudo aqui é atómico, tudo aqui se transforma, absolutamente toda a matéria se transforma, até a matéria orgânica, até a química e física estáveis se transformam. O carbono, que é a matéria morta e que constitui toda a matéria da Terra, se transforma. Quem somos nós para ficarmos parados, escolher ficar parado? Não dá, né? Nisso há o arrependimento. E depois do arrependimento, o refazimento daquilo que fizemos errado. Aí temos a maior questão. Porque qual o maior mandamento de Jesus? Não foi retórica, eu gostaria que vocês respondessem. Qual o maior mandamento de Cristo? Amar ao próximo. Amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo, o César deu um resumo, né, do que Jesus falou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas amar a Deus sobre todas as coisas é impossível se eu não amar o próximo como a mim mesmo. Por isso, o livro nos fala, o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que o maior mandamento que existe é amar o próximo como a ti mesmo. Porque ele é o início do exercício. Agora eu vou fazer uma reflexão para vocês. Gostaria que vocês refletissem sobre isso. Vou dar um exemplo para que a coisa fique mais clara. Quando a gente é novinho, faz tempo, quando a gente é novinho, conhece aquela pessoa, né, legal, que a gente acha que é a cara metade. Às vezes é, às vezes não é, a gente não sabe. Mas a primeira vez que você chegou para essa pessoa e falou, eu te amo, tinha uma resposta muito comum para essa frase. Eu também. Mas com o passar do tempo, o eu te amo tem uma outra resposta. Quem arrisca me dizer qual é? Eu te amo, então prova. Não é? Não tem essa resposta também? Muito, né? Muitas vezes. Então prova que você me ama. E isso é fundamental. Por que eu disse isso? Bom, muito fácil, muito simples de entender. Inicialmente, nós assinamos um contrato
Seja com Deus, seja com Jesus, seja com a outra pessoa, seja com a sociedade, seja com qualquer tipo de compromisso que nós queremos ter. O impulso é sempre apaixonante, é sempre a paixão, é sempre o desejo de fazer alguma coisa. Eu tenho o desejo de amar a Deus. Mas como esse amor funciona? Não sei. Eu só tenho vontade. Nesse primeiro momento, as coisas se estabelecem por um impulso. Certo? E aí tudo bem? Num segundo momento que começa a vir aquela resposta, então prova. Já não é mais satisfatório, já não é mais tudo receber o eu te amo como era antigamente. Já é necessário que eu prove. Percebe? A prova está atrelada ao quê? A um ato. Não é? Não é sempre um ato. A prova é um ato. Nós queremos provar através de um ato. Amar ao próximo como a ti mesmo. Basta eu dizer assim para o próximo: eu te amo. Você é meu irmão. Mora no fundo do meu coração. Basta. Isso vai encher a barriga dele. Isso vai pagar alguma conta que ele esteja precisando. Isso vai fazer algum tipo de coisa que vai fazer ele dizer para você: poxa, olha, eu também te amo. Difícil, né? O que requer essa relação? O que requer esse ato? Né? Para que eu possa dar credibilidade àquilo que eu desejo, àquilo que eu estou falando. É eu tomar uma atitude. É eu fazer o que precisa ser feito, não é? Não é eu ir lá e pegar o saco de arroz e dizer: está aqui, meu filho, mate a tua fome. Olha aqui o que eu posso te ajudar e tal coisa. Eu posso aqui fazer um favor para você, consertar aqui alguma coisa. Eu posso. Sempre eu posso. Olha as mãos. Reparemos as mãos. Esta é a mensagem. A mensagem fala de atitudes. A mensagem fala do que é necessário em termos de atitudes. Jesus não quer saber dos meus planos. Até mesmo que a cabeça da gente pensa muito mais besteira do que coisa boa. Já imaginou se vocês fossem ligados a nós assim, dessa forma direta? Que perda de tempo, né? Quanta coisa a gente passa pensando o dia inteiro que não faz o menor sentido, nem ajuda ninguém. Quanta bobeira, quanta futilidade, quanto tempo jogado fora a gente passa fazendo para dizer que está fazendo alguma coisa. Quantas respostas dessas a gente não escuta diariamente? E quantas vezes nós damos essas respostas aos outros? Meu bem, você pode lavar a louça para mim? Agora eu estou vendo minha série. Cadê as mãos? Estão lisinhas, bonitinhas, hidratadas, maravilhosas. E o resto? Essa é a puxada de orelha de Emmanuel, relembrando a parábola de João. Porque às vezes pouco importa. Pouco importa os impulsos que nós temos. Existem pessoas que têm impulsos suicidas, psicóticos, que fazem mais bem aos outros do que aquela questão. Existem pessoas com problemas muito mais profundos que fazem mais coisas pela sociedade do que eu, que sou comum, normal, não tenho problema nenhum. É isso que João falou, através da frase: e reparem suas mãos. Foi a frase de João na parábola: e reparem suas mãos. Bom, quer dizer, é o trabalhador. Por isso que a mensagem de Erasto chama a mensagem
do Erasto, missão dos espíritas, se refere a outra mensagem recebida pelo Espírito Protetor, que diz, trabalhadores, do capítulo Trabalhadores de Última Hora, trabalhadores de última hora, trabalhadores de última hora. A gente acha lindo vir no centro. Eu sou espírita. Eu sou espírita há 46 anos. Tá, falei verdade. Eu queria falar aquela hora, eu entreguei agora. Sou espírita há 46 anos. Mas eu só estudo o espiritismo. Menos mal, podia estar fazendo um monte de coisa errada, está estudando o espiritismo. Ah, legal, show de bola. Para você e pelos outros. O que realmente evolui? Você sabe qual a única borracha que existe na espiritualidade para apagar os erros? Não é o arrependimento. Não é o perdão. É o amor. Faça um espírito que te detesta, que tem o maior desejo de vingança que existe por você, que foi seu obsessor durante 50 anos, quando você estava encarnado, te amar lá na espiritualidade. Olha a tarefinha fácil. Hein? Tarefinha fácil, né? Esse cara que passou meio século te odiando, te obsediando, chega lá na espiritualidade, você tem que fazer ele te amar. Como é que você faz ele te amar? Mostre a ele as suas mãos. Não adianta dizer para ele: meu amigo, me perdoe, eu te amo. Não adianta. Não adianta eu falar, não adianta eu planejar, não adianta eu estipular, não adianta eu... Nada. O que interessa é a concretude. São os atos que eu farei para reparar aquele mal que eu fiz. Essa é a natureza da Terra. Daí a reencarnação. Porque certas provas se tornariam inviáveis, impossíveis, pela recusa do próprio espírito credor. Ele me fez um mal muito grande, você acha que eu vou querer nascer filho desse cara? Você está doido? Mas a espiritualidade trabalha. Ela planeja. Ela vai em cima do que precisa ser feito. E aí nasce teu filho. Ou você nasce filho. E aí você reclama a encarnação inteira. É mais inteligente. Filho é um traste. A vida inteira. Passamos reclamando de algo que nós estamos tendo a oportunidade de reparar. E nós só reclamamos. Por isso você que tem aquele parente difícil na família, a partir de hoje vai pensar diferente a respeito dele. Porque é a tua chance de mostrar a ele as mãos, a atitude. Ele preso no corpo. É mais fácil chegar a ele. É mais fácil mostrar para ele que as suas intenções são boas. Se ele estiver solto, ele não quer conversa com você. Em 2018, a revista Nature, uma das revistas de biologia, fala sobre doenças, de modo geral, mais conceituadas no mundo, fez uma reportagem dizendo o seguinte: as pessoas que têm alto grau de espiritualidade têm 82% menos chance de terem problemas de ansiedade, crises e depressões psicológicas. Dado científico, pesquisa feita com mais de 50 mil pessoas pelo globo terrestre todo, em todos os lugares do mundo. Eu achei esse dado interessante, porque na verdade a gente já sabe disso há muito tempo. O Espírito já sabe disso há muito tempo. O Espiritismo ele te traz a realidade, ele te consola pelo fato de que
Não adianta você querer fugir do que você está vendo aqui. Se eu sair da minha vida, daquilo que eu, junto com Deus, e boa parte da espiritualidade, planejamos para a minha vida, quem está descumprindo o pacto sou eu, não são eles, né? E eu vou ter que refazer. E uma hora esse refazimento perde a graça. A gente acaba ficando enjoado, digamos assim. A encarnação se transforma numa pena, tão difícil viver, tudo está tão ruim, a gente perde a alegria de viver, a gente não tem mais prazer. Não era para ser assim, era para ser bonito, aqui era para ser legal, era para ser um hospício maneiro, né? Não o que está se tornando ultimamente. Porque a maioria das encarnações aqui viraram pena. Nós estamos repetindo tantas vezes a mesma série que já estamos cheio já de estar aqui. E aí o Instituto Parisiense curtiu a pesquisa da Leite, eu achei isso muito interessante. Ele disse assim: dos espíritas entrevistados, das pessoas que se consideram espiritualistas, que foram entrevistadas pela Leite em 2018, 60 faz no meio do vídeo. E apareceu lá, qual o maior bem? A pergunta era a seguinte: qual o maior bem que eu posso fazer pela doutrina espírita? E a resposta correta qual era? Quem se arrisca a dizer para mim qual a resposta correta dessa pergunta? Qual o maior bem que eu posso fazer pela doutrina espírita? Todo mundo assim, de uma vez? Não. Divulgar. Vamos lá, um de cada vez. Fala. Divulgar. Excelente resposta. Divulgar a doutrina espírita é o maior bem que eu posso fazer pela doutrina espírita. Atrelou a pesquisa? Ligou? Por que o maior bem que eu posso fazer pela doutrina espírita é divulgar a doutrina? Porque quanto mais adeptos eu tenho na doutrina, mais entendimento eu tenho. E quanto mais entendimento eu tenho, menos eu sofro. Se eu chego para consertar um computador lá de alguém, quando eu trabalhava com TI, passava muito por isso, e aí não sabia o que eu ia fazer lá, eu sofria mais ou menos do que quando eu sabia. O conhecimento traz para você menos sofrimento. Óbvio, qualquer coisa que você for fazer na vida, se você conhece o que você está fazendo, você sofre menos para fazer. A mesma coisa no nosso espírito. Quanto de conhecimento eu consegui acumular, até mesmo porque a única coisa que a gente leva daqui é o que a gente aprendeu. É o nosso conhecimento. Não dá para levar mais nada daqui, certo? Posso ter o que for aqui, a hora que eu desencarnar vai ficar tudo aqui. E o meu conhecimento está atrelado ao meu espírito. As minhas experiências vão ficar gravadas no meu duplo etérico, no meu perispírito, na minha energia espiritual. Elas não descolam dali. Porque, na verdade, tudo o que você precisa é do seu conhecimento. Até se eu souber como desencarnar, eu sofro menos no desenlace carnal. Se eu tenho informação e acredito piamente de que a vida continua, eu só vou deixar a carne, quando eu saio do meu espírito, eu estou assustado. Quando eu saio do meu corpo, o espírito sai do meu corpo, eu estou assustado. Eu estou achando que aquilo é o fim do mundo, eu estou tentando entender alguma coisa, não, eu já sei. Cara, desencarnei. Olha que legal. Estou aqui do outro lado agora, vou observar todo mundo. Entende o que eu quero dizer? O conhecimento te faz sofrer bem menos. Então, automaticamente, olha o nome da doutrina espírita. Como é que Jesus falou sobre, se referiu sobre a doutrina espírita? Vou lhes enviar o Consolador prometido. A doutrina espírita é o consolo do nosso espírito. Ela vem nos confortar para que nós possamos entender a vida atual e por que as causas de tanto sofrimento. Quem não tem os olhos relacionados ao espiritismo consegue entender uma criança nascer
com cirrose hepática, sem a mãe ter botado uma gota de álcool na vida, nunca na boca? Quem é espírita entende? Quem é espírita sabe. Entende o sofrimento. E o que você busca fazer? Qual é o maior consolo que existe, por exemplo, para aquela mãe daquela criança? Não seria ela entender também? Junto com você? É disso que estamos falando. Porque esse é o trabalho do amor. Essa é a prova de amor. É a atitude, é a ação do eu te amo. Não só o eu te amo sem nada acompanhado. Porque o eu te amo é desnecessário, não precisa nem vir. A sua atitude já vai mostrar o que você sente. Não é? Quando você precisa dizer, quando você não mostrou. Quando você mostrou, você não precisa dizer nada. Porque a prova é física, é material, ela não é verbal. Ah, mas eu vou escrever no papel e vou reconhecer firme em cartório. Dá na mesma, está só escrito, não está feito. Então, o ato, sempre o ato é o que nos coloca à frente, na nossa linha de raciocínio, na evolução, na forma com que necessitamos fazer a coisa. Percebe que quando Jesus ajudava alguém, sempre havia um ato por parte da pessoa? Percebe? Quando chegavam para ele com um determinado problema, como Lázaro, por exemplo, chegou a Jesus cego, né? Mestre, podia me curar dessa cegueira e tal. Jesus foi lá e cuspiu na terra, fez o barro e passou assim nos olhos de Lázaro. Falou, agora vai lavar os teus olhos lá no riacho, não sei das quantas. Lázaro ceguinho, tinha que andar pra caramba para chegar lá, coitado do Lázaro. E aí? Qual é a parte da fé naquilo que você está fazendo? Qual é a parte do amor naquilo que você está fazendo? É a sua atitude. É aquilo que depende de você, está feito. Olha, eu fiz a minha parte. Agora conto com a sua. Assim com toda a sociedade. Uma sociedade, uma casa, vamos diminuir o exemplo aqui, uma casa, onde tenham lá 5 pessoas, 4 pessoas morando. Uma dessas pessoas tem algum tipo de problema, pode ser físico, mental, ela é uma casa doente. Todas as pessoas ali estão doentes. Porque todas estão sofrendo de formas e visões diferentes aquilo que a pessoa está sofrendo. Eu sei porque eu fiquei muito tempo com um problema dentro da coluna, tive que operar para poder tirar um disco, e eu via as pessoas ao meu redor sofrendo. Eu via minha esposa, eu via meus filhos, eu via minha mãe, meu pai, minha sogra, meus amigos. Eu via quantas pessoas sofreram comigo o mesmo problema que eu tinha na coluna. Então, eles todos estavam doentes. Não era só eu. Enquanto nós tivemos uma pessoa morando na rua, sem condições de alimentação, sem condições de subsistência, dependendo de certos vícios para conseguir encarar aquele problema que ela vive, a sociedade está doente. Percebe? O papel que nós temos com tudo isso, por que chama sociedade? Nós somos sócios.
Todos nós vivemos dependendo uns dos outros. Se um dia que eu acordar e precisar pegar minha condução para não chegar ao trabalho, e esse cara falar naquele dia, hoje eu não ponho um ônibus na rua, eu vou para o trabalho, e assim sucessivamente com todas as coisas que existem na sociedade. Se o lixeiro parasse de passar na minha rua, o que ia acontecer na minha rua? Né? Se o cara que carga o mato lá atrás de casa parasse de carregar o mato, o que ia acontecer ali? Todos nós temos o nosso papel em casa, na família, na sociedade, no trabalho. E enquanto em cada lugar desse percebemos que existe alguém doente, todos ali também estarão. Porque fica disfuncional. Naquilo que podemos depender daquela pessoa, contar com ela, ela não foi, ela não estava, ou ela não pôde chegar. Não sei se pro bem ou pro mal, meu pai me trouxe o time que eu torço, né, São Paulo. Sim, está lá jogando com o Corinthians agora. Falei assim, ó, tem um jogo lá para assistir, um jogo importante, né? Podia estar lá em casa assistindo. Ia ter palestra? Não sei, ele provavelmente ia fazer no meu lugar, mas olha o que eu troquei. E normalmente a gente faz esses tipos de troca, a gente não percebe, mas faz. Teve um dia que eu decidi ficar em casa porque eu não estava muito afim de sair. Né? A galera foi visitar a família e tal, eu não estava muito afim de sair, fiquei em casa. Ah, tô afim de ficar sozinho, dar uma relaxada e tal. São escolhas que você faz que te beneficiam ou te prejudicam. Mas você sempre faz essas escolhas com o teu olhar. Porque imediatamente, quando a minha família chegou no destino, eu recebi umas 15 ligações. Poxa, você ia vir trazer o violão, alegrar a turma, não sei o que, você não veio, cara, todo mundo borocochô aqui, a festa vai terminar cedo e tal, não sei o que, olha, talvez para mim eu não fizesse diferença naquela festa, mas eu fiz para outras pessoas. Eu não pensei nelas, eu pensei, entendeu? Todas as nossas atitudes têm um tipo de renúncia. Agora, o que eu estou renunciando? Porque esse é o grande problema, né? O que nós estamos renunciando ao escolher? É uma coisa positiva para mim, para ele, para o outro? Ou não? É uma coisa que não vai acrescentar em nada? Quem cabe julgar isso? Né? Quem cabe saber disso? Esse é o nosso papel, exatamente. Né? Mas sempre, segundo a parábola de João, segundo os estudos que eu falei, segundo a forma como estamos vendo, esse ângulo que estamos enxergando isso, sempre, qualquer tipo de atitude que aparecer na nossa frente e que depender da nossa atitude, das mãos, não apenas do pensamento, não do plano, pode ser, vamos ver, pensado, mas que depender da nossa atitude, é para o bem? É a única pergunta que a gente tem que fazer. É para o bem? É. Então faz. Né? É uma oportunidade, sempre. Agora, se a resposta for para o mal, é lógico que tentemos evitar. Né? Mas normalmente não é assim. E aí, o Espírito termina a mensagem, concluindo a mensagem da seguinte forma: Deus estabelece os vínculos entre as pessoas da terra, inclusive os familiares. E aqui há uma ressalva muito importante, porque hoje nós reconhecemos, lógico, a evolução traz o entendimento e traz a extinção de determinados sofrimentos. Tenha isso na cabeça porque eu vou falar. Hoje nós reconhecemos que família pode ser muita coisa, né? A família não tem mais aquela tradicionalidade, né? Pai, mãe, filho.
Hoje existe família de qualquer forma, de qualquer jeito. Se concordam ou não é uma outra questão. O que eu estou dizendo aqui, a família existe de todas as formas, né? Porém, entretanto, contudo, de qualquer forma que ela existir, ela sempre será um núcleo de apoio à nossa evolução. E isso é que é mais importante, né? Porque até um cachorro, até um gato, eu acho barato isso, né? O pessoal da internet fala, eu sou pai, você é pai, sou pai de pet. Ah, eu acho ridículo isso, né? Eu tenho 46 já, né? Os jovens de 20 anos, eu acho normal, para eles é normal. Eu falo assim, onde que tem cachorro você pai? Eu tive não sei quantos cachorros, nunca fui pai de cachorro. Mas é normal, né? E a gente tem que encarar essas mudanças. As pessoas mais velhas, as mais novas, já cresceram já com outra educação. Mas aqueles que são mais velhos, e aliás, cabe ressaltar aqui uma importância aos mais novos. Eu falo isso para minhas filhas, para o meu filho de 22, a outra filha de 11, o de 3 ainda bem pequenininho, não vou explicar para ele. Mas a missão de vocês, mais jovens, nesse exato momento de evolução da Terra, é entender que nem todos entendem aquilo que vocês entendem. Ficou difícil? Não, né? Precisam conceber de que educações e gerações diferentes encaram as coisas de forma diferente. E não é por maldade que isso acontece, é porque as pessoas foram educadas daquela forma. Certo? Então não adianta eu querer que hoje, uma pessoa com 60, 70, 80 anos de idade entenda certas coisas que não tem como eu entender, porque ela não teve aula disso, ninguém explicou isso para ela. Talvez, com muita paciência e educação, a gente consiga fazer as pessoas conceder algumas ideias, não todas. Mas o principal papel do jovem hoje é não se estressar com isso. Né? É não ficar achando que tudo que vem do outro lado é maldade. Ah, a pessoa é 24, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. Não é normal que isso aconteça. É o necessário conflito de gerações. E muitos dos valores que os jovens constituem, se não todos, foram passados por alguém mais antes. Então, reflita muito bem isso antes de criar encrenca, antes de começar uma discussão, antes de levar para o outro lado. Há um entendimento de que temos de ser pacíficos. É uma parábola, está aqui, inclusive. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, disse Jesus. O que é a mansuetude? Encararmos as mudanças como se naturais fossem. É não arrumar brigas e discussões por motivos que não vão modificar o mundo nem a vida de ninguém. Né? Isso é ter mansuetude. Nós precisamos disso para evoluir. E aí entra um ponto muito interessante. Por que eu estou falando tudo isso? Porque há uma onda no planeta Terra nesse exato momento ante esse sentimento, ante o trabalho necessário que se precisa fazer para que nós cheguemos a essas conclusões e consigamos atingir a evolução, conseguimos mudar o degrau da Terra. Vamos passar daqui a pouquinho para a regeneração. Quem precisar ainda de prova e expiação vai ter que ir para outro lugar. Não vai ter mais vaga aqui. E aí? Como é que faz? Vamos entender a coisa de uma vez ou vamos deixar para lá? Uma hora não vai dar mais. Então, cabe a nós executarmos a teoria que nós lemos aqui no Evangelho, ou não, achar que nós estamos lendo só para acrescentar a cultura. Agora, veja bem, para concluir, as maiores chances de evolução que existem no planeta não estão fora da nossa casa.
estão nos vínculos, está no elo familiar, está na oportunidade de entender o básico, para depois partirmos para o complexo. Quando eu falei aqui no começo, que tinha muita gente sofrendo mentalmente, psiquicamente, com a transformação que está ocorrendo no mundo, mas mesmo assim ela opera milagres para as outras pessoas, normalmente, é óbvio, toda ação positiva tem o seu valor. Tudo acrescenta na tua conta, seja de bônus horas, seja em perdão, mas o fato é que em casa, como é que está isso aí? Porque as suas maiores provações estão lá dentro de casa. Cara, mas eu tenho um filho que não me dá trabalho. De fato, meu filho mais velho é um amor da minha vida, nunca me deu trabalho. Cara esforçado, estuda, trabalha. Nunca me deu trabalho. Sempre foi de sair com a molecada e tal. Nunca tive que sair para socorrer ele para lugar nenhum, sabe? Você não pode elogiar, né? Mas eu estou pensando. Bom, o fato é que ele nunca me deu trabalho. Mas tem muito filho que dá um monte de trabalho. Tem muito sogro e sogra que dá um monte de trabalho. Principalmente sogra. Tem muita gente do nosso lado aí que precisa da nossa atenção. Nós estamos pensando em fazer caridade lá fora do portão. Mostre as suas mãos para essas pessoas. Não precisa falar. Mostre as suas mãos. Reparemos as nossas mãos. Esse é o toque de João. Concluindo, eu tenho ainda 5 minutos aqui. É isso? É isso? Eu vou abrir para o espaço de comentários e perguntas, se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, ou simplesmente fazer alguma observação. Acho que isso é sempre muito importante, então eu gosto de fazer. Sintam-se à vontade, tá? Cada um por vez, tá? Assim. Foi tão bem explicado assim? Eu tenho uma questão, em relação àquele estudo que foi publicado na Nature, como é que eles identificavam o grau de espiritualidade da pessoa? Não identificaram. Na realidade, eles não identificaram grau nenhum. O que eles fizeram foi perguntar para a pessoa se ela acreditava no espírito, na vida após a morte, e a pessoa respondeu que sim. E aí eles entravam com outras perguntas. Então, eu achei interessante o estudo porque eles realizaram dentro de clínicas psiquiátricas. Então, quer dizer, eles não foram na rua perguntar para qualquer um. A pessoa que estava com algum tipo de problema, ou o psicólogo, na maioria das vezes, quem respondia as questões era o próprio psicólogo, o psiquiatra, falando sobre os dados que ele tinha na mão. E de fato, as pessoas que estão ligadas à espiritualidade, 82% menos problemas do que as que não estão. É isso aí. Mas eu achei mais legal a contestação do Instituto Parisiense. Não foi uma contestação, na verdade eles fizeram uma afirmação. Olha, dessas pessoas aí, não sei se é 100 quantos por cento são espíritas kardecistas. Achei muito bacana. Mas é também feito em Paris, não sei se conta, né? Terra de Allan Kardec, né? Então, deve ter mais espíritas lá. Mais alguma questão? Não. Um por vez. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Agradeço imensamente por ter a chance de vir aqui falar mais uma vez. O meu amigo vai fazer o sorteio, né? Vai fazer um sorteio aqui. Vocês estão com os números comprados? Está tudo certo? Pode puxar já o... Eu vou fazer? Meu Deus do céu. Ainda bem que eu não comprei nada, senão eu ia dizer que sai o meu aqui. Olha só.
lá com a fichazinha. Foi o tiro na água. Batalha naval, atirei no oceano. Olha só, onde que é o 63? E o 65? Ah, 65! Você ganhou. Vai pegar o prêmio. O melhor prêmio que alguém podia receber. Mais um? 52. Bingo. Quem é 52? Vazio. Espero que agora seja cheio também. Principalmente das cadeiras brasileiras. Ó, esse é o primeiro. Primeiro, hein? 93? Ela? Aê, 93. Ganhou. Vou deixar vocês com. Obrigada, obrigada. Eu vou fazer o resto. Que é diferente, a gente estava passeando. É diferente. Estava passeando. Muito bom. Vai entrar na casa já limpa. Falei para ele, tomei banho, cheguei aqui, tomei massa. Nunca me senti tão limpo. É isso aí, gente. Agradeço a todos vocês. Como que a gente diminuiu as luzes aqui? Me ajuda, certo? As luzes e a musiquinha. Importante a musiquinha. Ganhei o privilégio de fazer a palestra teatral. Muito bom. Cerramos nossos olhos, esvaziando a nossa casa mental. Vamos imaginar apenas a imagem de Jesus que conhecemos, através do seu olhar amoroso, onde requer de nós um empenho para que possamos evoluir. Agradecemos. Todos os exemplos, tudo que nos disse, nos deixou para que pudéssemos seguir. Agradecemos a Deus, Pai, pela sabedoria de vida que Ele dispensou com cada um de nós, pelo trabalho da espiritualidade que alcança todas as atitudes, todas as vontades, todos os atos aos quais dispõe ao bem, a ajuda, ao amor, aos sentimentos mais nobres que saem do nosso coração, ao encontrar a situação que somos capazes de resolver, de colaborar. Agradecemos a Deus por cada oportunidade que temos na prática da caridade. Agradecemos ao trabalho da espiritualidade que nos encaminha todos os dias para que possamos cumprir as nossas provas, para que possamos lograr êxito em todas as nossas atitudes. Agradecemos as chances em que nos demos mal, por alguma razão, o fracasso que serve para nos ensinar, tomar como experiência e seguir, tão importante quanto aprender a acertar. Levemos o pensamento em todos aqueles que vemos a necessidade de contar com a espiritualidade para se recuperar,
fim de uma doença, de uma provação difícil, às vezes de algo incurável, às vezes de uma situação fútil, sem muita importância, mas que por vezes levam a problemas piores. Agradecemos a Deus Pai pela oportunidade de divulgarmos a doutrina, de estarmos presentes nesta casa hoje, de podermos levar daqui os frutos que viemos colher, o nosso conhecimento, para o nosso encanto espiritual. Pedimos aos trabalhadores da casa que possam nos fortificar, nos trazendo para dentro do coração a tranquilidade necessária, o equilíbrio proveniente das nossas próprias atitudes mentais, para que possamos pensar sempre no que podemos ser útil, no que podemos resolver. Agradecemos a Pai por essa natureza exuberante, por podermos enxergá-la através dos nossos olhos, o sol que nos aquece todos os dias, traz a vida à terra. Agradecemos por podermos ouvir todos os dias as melodias mais bonitas, as palavras mais doces e também as que não desejaremos ouvir nunca, porque elas quebram o nosso orgulho, talvez o nosso egoísmo. Agradecemos a Deus por podermos sentir os cheiros da comida quentinha na mesa, as flores da natureza e também o cheiro que pode nos lembrar que ainda estamos tão atrasados na nossa evolução. Agradecemos a Deus, Pai, pelo gosto que nos alegra os dias, pelo gosto que traz as sensações em milhões de tons para os nossos cérebros, refrescando do estresse, do nervosismo, lembrando de um momento bom, mas que também nos lembra que pode nos matar. Todo o equilíbrio necessário para a nossa evolução pode vir de nós mesmos e das nossas próprias atitudes, e é para isso que oramos, para que possamos diariamente contar com a ajuda dos amigos do plano espiritual, que possam nos ajudar ao equilíbrio. Levemos o pensamento em nosso lar, onde moramos, nos cômodos do nosso lar, da nossa casa, nas pessoas que habitam a nossa casa, na vizinhança onde essa casa se situa, para que possamos levar um pouquinho dessa vibração especial que está aqui dentro deste ambiente maravilhoso, que nós possamos cada dia mais entender e executar as palavras de Jesus. E através da prece que Ele nos ensinou, pedimos permissão aos amigos para encerrarmos os trabalhos de hoje, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoai as